Tá. E falem as principais dúvidas que vocês ficaram, porque hoje eu não vou conseguir não vou conseguir dar uma aula muito extensa, tá? Porque eu tô bem apertado de coisa para fazer. Então, se vocês conseguirem comentar quais são as principais dificuldades para a gente construir em cima, é melhor. Eu vou sair no máximo 3h45, tá? Vou precisar sair. Mas beleza. Vamos lá. Custo médio. O custo médio é o quanto cada unidade de coisa custou para produzir. Então, a partir do momento que você sabe o custo variável, você sabe o custo fixo, você soma os dois e isso vai te dar o custo total. Ou seja, o tanto de dinheiro que você teve que tirar do bolso para produzir uma determinada quantidade. E aí, para você saber a quantidade que você produziu, você olha na tabela, na mesma linha, e aí você vai saber o custo e a quantidade. Como você quer saber o quanto cada unidade custou, você faz a divisão de um pelo outro, certo? Faz sentido isso para vocês? É o mesmo exemplo do menininho e da laranjinha, sabe? Você quer dar 3 laranjinhas para 3 amiguinhos. Então, você divide o número de laranjas pelo número de amigos. Então, você quer saber o custo para cada quantidade. Então, você divide o custo pela quantidade. E aí você chega em 1,50. Isso beleza para vocês? Tá tranquilo? Tá. Aí o custo marginal, a ideia dele é você saber o quanto você gastou a mais para produzir, para dar o próximo passo, sabe? Tipo, o quanto você ganhou a mais por fazer um a mais de alguma coisa. Então, por exemplo, aqui ele foi vamos pegar do 1, né? De 1 hora de produção para 2 horas de produção. O custo total dele foi de 15 para 20. Então, ele teve que tirar 5 unidades a mais de dinheiro do bolso para produzir uma certa quantidade a mais de peixe. Então, ele foi de 15 para 20 e de produção ele foi de 10 para 18. Então, ele gastou 5 a mais para produzir 8 peixes a mais. Quanto a mais ele gastou para produzir cada um desses peixes a mais? Aí você faz a mesma divisão. De novo, é o exemplo da laranjinha dos amiguinhos. Você vai dividir o quanto a mais ele gastou pelo quanto a mais ele produziu. E aí você vai chegar na sua resposta. Beleza? Nesse caso, daqui para cá, né? Essa é a resposta. Faz sentido isso? Tá. A gente já vê lá. Mas a parte do custo marginal ficou mais clara? Sim, valeu. Tá, bacana. Tá. A do custo médio também, a ideia de custo total, tipo, agora vocês conseguem bater o olho na tabelinha da prova e falar, não, tá, entendi a ideia? Ou vocês querem que eu reforce alguma coisa? Tranquilo. A gente pode passar então para os excedentes? Beleza. Aqui, ó. É, a curva de demanda, a gente tem que pensar nela como cada ponto sendo um agente da economia que está disposto a pagar uma quantidade. Então, por exemplo, o cara que está nesse ponto aqui do gráfico significa que ele está disposto a pagar 4 mil e pouquinho, sabe? Está bem próximo aqui do preço de 5 mil. Então, se o preço de equilíbrio é 750, significa que esse cara está deixando de gastar muito do que ele está disposto a gastar. Então, a gente precisa sempre ver o excedente como essa diferença da disposição de cada ator pagar, que cada ator é um ponto na curva, em relação ao preço que realmente está nesse mercado.
Então, o excedente ele vai ser sempre a área debaixo do, em relação à curva de demanda, vai ser sempre a área debaixo do gráfico de demanda até o ponto de equilíbrio. E a mesma coisa vale para o produtor, só que ao invés de quanto o produtor está disposto a pagar, cada pontinho da curva é o quanto custa para um produtor produzir determinada coisa. Então, por exemplo, para o cara bem aqui embaixo, para ele custa zero, tá ligado? Então, tipo, quando ele vende por 750, ele tem toda essa diferença de excedente que ele está conseguindo guardar para ele, porque custa zero, ele vende por 750, então é muito dinheiro. As pessoas que têm mais custo para produzir, que estão mais aqui perto, elas ainda têm algum excedente, até a pessoa que custa 750 para produzir, ela vende por 750, ela sai no 0 a 0. Beleza? Então, quando a gente pensa em excedente, a gente tem que pensar na área embaixo da curva de demanda e na área acima da curva de oferta. Beleza? Isso faz sentido? Bacana. Tá. Então, para calcular a área, a gente basicamente precisa saber a fórmula da área da figura geométrica, né? Então, no caso da curva de demanda, a altura total desse gráfico, desde o do ponto zero, é 5.000, certo? Alguém mandou alguma coisa? Vi com o canto do olho. Não, tá de boa. A área total do gráfico, a altura total dessa figura toda é 5.000. Só que a gente quer saber a altura só desse trechinho referente à demanda. Então, tudo isso aqui é 5.000 e essa parte aqui é 750. Então, se a gente pegar esse todo e tirar esse pedaço de 750, a gente vai ter só esse pedaço, certo? Então, para descobrir esse pedaço, a gente pega 5.000, subtrai 750, e aí a gente vai ter a altura desse triângulo. Faz sentido? Legal. Então, se a gente pega 5.000, subtrai 750, aí a gente multiplica pelo comprimento, né? Que vai ser a altura, pelo comprimento, que vai ser 8.500, e divide por 2, que é a área de um triângulo, que é exatamente o que está nessa primeira parte da conta aqui embaixo, que vai dar esse resultado de 18 milhões, 0,62.500. É isso, né? Então, o excedente do consumidor, ficou mais claro para vocês a ideia? Tá. E aí aqui, o excedente do produtor está um pouco diferente, né? Porque ele tem um pedaço que vai para preço negativo, mas ninguém oferta nada a preço negativo. Você não vai vender sei lá, uma pulseira e falar, compra de mim que eu te pago. Então, essa parte a gente ignora. E aí, basicamente, o que você tem que fazer é calcular a área do triângulo inteiro, e aí você subtrai a área desse triângulozinho aqui embaixo. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. A altura de tudo isso aqui é 750, daqui até aqui. Só que a gente tem que... daqui até aqui, na verdade, começa do zero. E aí a gente tem que adicionar esse 100 a mais para saber a altura total e calcular a altura total do triângulo. Então vai ficar 850 de altura, beleza? Que é o que ele fez aqui, ele colocou 750 menos 100. E aí fica 850. Vezes o comprimento dele, que vai ser 8.500. Aí você divide por 2 e você vai ter o excedente total do ofertante, né, do produtor. E aí, para calcular a área do triângulozinho que você subtrai, começa em zero aqui, e aí ele tem uma altura 100, né, porque ele vai de 0 até menos 100. E aí, a partir da quantidade 1.000, que começa a ter preço. Então, você faz 100 vezes 1.000 e subtrai isso do resultado do triângulo total. Beleza? Que é o que você consegue ver aqui nessa conta. Ó. Você vai ter 8.500 vezes 850, que é referente ao total.
Então, 850 é todo esse pedaço aqui, 8.500 é essa linha aqui, e aí você divide por 2, você tem o total, e aí você subtrai 1.000 vezes 100 dividido por 2, e aí você tem esse excedente aqui. E aí, se você soma esse excedente com esse excedente, você tem o excedente total da economia. Beleza? Legal. Você está falando da prova Ele tá agora? falando agora. Eu acho que é da questão anterior, Vitor. Eu acho não, tenho certeza, né? Só tem esse mesmo. Tá, então o excedente ficou mais claro. Tem mais alguma questão aqui que vocês acham importante dar uma olhada? Alguma coisa que está na prova? Renda nacional, falei, mas foi relativamente breve. O que vocês têm dúvida de renda nacional? Tá. Aqui, ó. Essa equação aqui é a equação de renda nacional. Y igual a C mais I mais G mais X menos M. X menos M representa a parte da balança comercial. Só existe quando a economia é aberta. X é o tanto que a gente exporta e M é o tanto que a gente importa. Então, se a gente está importando mais do que exportando, esse X menos M vai ser um resultado negativo, que significa que a gente está mandando renda para fora. Beleza? Se X for maior que M, então X menos M vai ser um resultado positivo, uma renda que está entrando. Beleza? Isso faz sentido? E aí, se a economia é fechada, você tira esse X menos M, e aí você fica só com o consumo das famílias, investimento e gasto de governo. Beleza? Então é basicamente isso. Se a professora falar tipo, dado uma economia fechada, você vai pensar em C mais I mais G. Se ela falar, dado uma economia aberta, você vai pensar em C mais I mais G mais X menos M. Não tem muita pegadinha nisso, não tem muito segredo. Eu acho que é muito da. Eu acho que essas coisas, elas sempre parecem mais difíceis muito do jeito que é explicado também. Eu tenho a impressão, pelo menos, né? Hum, tá, que mais? Tem mais alguma coisa? Ah, isso aqui é um negócio que é importante, se vocês puderem passar também para a turma. É, a parte de tecnologia fica fora, né, da função. É tecnologia multiplicado por capital, qualificação humana e recurso natural, né? Na aula ontem eu coloquei tecnologia dentro, mas tecnologia multiplica a função inteira, porque ela muda todos os outros jeitos. Você tem melhor tecnologia, você consegue capacitar mais as pessoas, você tem capital diferenciado, você tem acesso diferenciado a recursos naturais, tipo, você tem uma tecnologia melhor, você consegue furar uma pedra que antes você não conseguia, sabe? Então, na parte de oferta agregada, a função é multiplicada pela tecnologia. Isso é importante deixar claro. Beleza. Tem alguma coisa na prova de recessão, depressão, estagflação, que a gente não falou ontem, né? Eu vou explicar rapidinho. Basicamente, recessão é quando a gente tem um declínio da demanda agregada. Então, você tem essa curva aqui, ó, ela vai vir um pouquinho para baixo, e aí a nova intersecção dela seria, por exemplo, aqui, vai. E aí você consegue ver que os preços diminuíram e a quantidade de coisas circulando na economia diminuiu. Então, recessão é um período em que as pessoas perdem a confiança para consumir. E aí você tem menos produtos circulando, consequentemente você tem menos bem-estar. É uma situação que faz sentido para os produtores diminuir os preços para tentar incentivar compras, certo? Isso é uma recessão. Faz sentido para vocês essa explicação?
E uma depressão. Uma passada rápida na prova, posso compartilhar. É que, mano, eu tenho receio de passar pela prova e algo ruim acontecer. Mas eu posso dar uma olhada, assim. Mas eu não vou resolver com vocês. Eu tava falando. A depressão é uma recessão mais duradoura. É uma recessão mais profunda e que dura mais tempo. Beleza? Então, é mais uma questão de intensidade. Em questão de natureza, a depressão e a recessão são bem parecidos. Tranquilo? A estagflação, ela é quando a oferta agregada se move. É quando, por exemplo, sei lá, vamos supor, tem algum insumo que é muito importante para toda a economia. Vamos supor, por exemplo, o petróleo, que produz plástico, que produz tudo. De repente, petróleo sumiu. Não tem mais petróleo. E agora todo mundo tem que achar outras matérias-primas para produzir coisas. Então, tudo vai ficar mais caro, porque os custos de produção de todas as coisas ficaram mais caras. Como essas coisas ficaram mais caras, as firmas vão produzir menos dessas coisas, porque elas vão ter uma mesma quantidade de recursos que elas vão ter que gastar mais para produzir. Entende? Então, por exemplo, imagina, vocês têm R$ 1.000 de renda e vocês vão gastar tudo em balinha 7 Belo. Cada balinha custa R$ 1, vocês vão comprar 1.000 balinhas. Se de repente as balinhas custam 2, vocês não conseguem comprar mais a mesma quantidade de balinhas. Vocês vão comprar menos. Então, essa é mais ou menos a ideia. Vocês têm uma determinada capacidade de produção, só que agora parte dos insumos ficaram mais caros, então vocês vão produzir menos. E aí essa curva de oferta agregada, ela vem para trás. Então ela vem, por exemplo, para cá, vira um novo ponto de equilíbrio. E aí você tem menos coisas circulando na economia, ao mesmo tempo que elas ficaram mais caras. Então é totalmente o pior dos dois mundos. É um cenário desastroso. Beleza? Você pode falar sobre o dispêndio, que ela pede pra gente. Nossa, até me perdi. Ela pede pra gente calcular uma renda nacional do país com certos dados, né? Pela ótica do dispêndio. E aí eu fiquei confusa. Pela ótica do dispêndio. É, é basicamente essa conta aqui, se eu não estou enganado. Porque o lado da oferta é o lado dos bens que estão sendo produzidos. O assunto começou confirmando o custo fixo. Tá, peraí que eu já respondo, só um segundo. O lado da oferta é o lado dos produtos que estão sendo construídos para ser colocados no mercado. O lado da demanda é o lado do dinheiro que está sendo gasto para pegar esse produto. Então, o lado da demanda agregada é o lado do dispêndio. Beleza? Então, por exemplo, o consumo é o dinheiro que as famílias estão tirando do bolso para comprar alguma coisa que o mercado está tá colocando em disponibilidade. O investimento é um dinheiro que as firmas estão tirando do bolso para comprar máquinas, equipamentos e aumentar a própria produção. O G é um dinheiro que o governo está tirando do bolso para produzir as políticas públicas, comprar lagosta para filho de político de carreira, essas coisas. E o X menos o Y, o X é um dinheiro que os outros países estão despendendo, né? E o M é um dinheiro que a gente está tirando do bolso para comprar de outros países. Então, esse é o lado do dispêndio. Se vocês quiserem mostrar a questão rapidinho também, para eu ter mais contexto. Aí quer que eu pare a apresentação aqui? Alguém mostra a questão rapidinho? Eu posso. Já apresentei. Uhum. É isso mesmo que eu expliquei. Eu só não vou falar como resolve, porque, né, pode dar chabu pro meu lado. Mas essa é a lógica. Aí vocês têm que, tipo, dos dados, as questões de economia, elas vão ser sempre bem assim, até macro.
macro tem umas questões parecidas. Vocês têm que sempre saber as identidades das coisas. Então, por exemplo, a identidade da renda nacional é C mais I mais G mais X menos M. E aí você vai ter mais dados do que isso. E aí você tem que saber quais dados você vai selecionar para saber o resultado. Beleza? Então, a renda nacional é igual a tal, mais tal, mais tal, mais tal. As informações que eu tenho que me ajudam nisso ou não. Beleza? Tá. Tem mais alguma... Qual mais questões estão encucando vocês? Quais pontos a mais seria legal a gente ver? Tá. Eu imagino que tenha questões envolvendo políticas econômicas, né? Então eu vou explicar rapidinho mais ou menos a ideia de cada coisa. Basicamente, existem duas políticas econômicas principais, né? Que é a fiscal e a monetária. A política fiscal, ela é referente a tudo que está associado ao orçamento público. Então, se você aumenta gastos do governo, é uma política fiscal. Se você diminui tributação, é uma política fiscal, porque a tributação diminui a renda disponível que o governo tem para gastar com o orçamento. Então, qualquer coisa diretamente vinculada ao orçamento é uma política fiscal. Beleza? É isso? Faz sentido para vocês? Então, os instrumentos dela vão ser basicamente sempre aumento e redução de gasto público e aumento e tributação, aumento e diminuição de tributação. Esses são os quatro instrumentos principais. Beleza? A política monetária, ela é tudo que tem a ver com a expansão ou contração da quantidade de meio de troca em uma economia. Porque, por exemplo, se os preços são, vamos supor, barinha sete belo. Uma barinha sete belo é R$ 1 e você tem o hábito de comprar 10 por mês porque você tem R$ 10 disponíveis. Se de repente alguém injeta mais dinheiro nessa economia e agora todo mundo tem 5 a mais no bolso do nada, durante um pequeno espaço de tempo, as pessoas vão ter mais dinheiro no bolso do que os preços limitam elas de comprar. Então, por exemplo, agora você tem 15 de renda disponível, e quando você podia comprar só 10 sete belas, agora você pode comprar 15. Então você consegue incentivar a demanda por esse mecanismo, antes dos preços começarem a se ajustar, né? Porque você vai começar a comprar mais do que as pessoas estavam produzindo, você vai ter um excesso de demanda, e aí os produtores vão aumentar os preços para compensar esse excesso de demanda. E aí esse dinheiro a mais na economia vai se acolchoar com os novos preços e aí vai ficar mais ou menos a mesma coisa. Mas você tem essa janela de que você mexe, você incentiva ou desincentiva a economia. E aí a política monetária usa a expansão e contração da quantidade de dinheiro na economia para fazer isso. Beleza? Essa ideia faz sentido para vocês? Beleza. Então, quais são os meios que a gente tem para aumentar? Tá, não, eu vou voltar para lá, perdão. Verdade, você tinha comentado. Vou terminar aqui a política monetária e eu volto para a parte dos custos. É, Então, quais são os jeitos que a gente tem para aumentar ou diminuir a quantidade de dinheiro na economia, né? A primeira é imprimir dinheiro, né? Ligar a impressora e gastar essa grana, e aí o dinheiro vai ser injetado na sociedade. O segundo é taxa de juros, porque quando a taxa de juros diminui, as pessoas tomam mais empréstimos. E lembra que o empréstimo é um dinheiro um dinheiro seu que você colocou no banco, e o banco pegou e emprestou para outra pessoa. Só que, se você deposita 1 milhão seu, vamos supor, e o banco pega esse 1 milhão e dá para outra pessoa, se você passar o seu cartão de crédito, você não pode ter a sua compra recusada porque o banco emprestou todo o seu dinheiro. Então você ainda vai comprar, tá ligado? O banco ainda vai registrar o seu dinheiro como estando ali para você. Só que ao mesmo tempo, outra pessoa está gastando aquela grana que o banco liberou para ela. Então, quanto mais empréstimos tem acontecendo na sociedade, mais você está multiplicando os meios de troca nessa sociedade. E quando você diminui a taxa de juros, você facilita para as pessoas tomarem empréstimos, porque fica menos caro, você tem que pagar menos pelo empréstimo. Então, quando você diminui a taxa de juros, você incentiva a expansão dos meios de troca, que é uma política monetária. E se você diminui
Não, se você aumenta a taxa de juros, você desincentiva a expansão dos meios de troca. Beleza? A taxa de reserva bancária, eu não sei se ela quer dizer com isso são as reservas fracionárias. Eu acho que sim, que é que o Banco Central ele regula a quantidade de dinheiro que os bancos têm que ter em caixa. Então, por exemplo, se uma reserva fracionária for zero, pode acontecer do que eu falei de você colocar 1 milhão e o banco emprestar o seu 1 milhão inteiro. Se a reserva fracionária for um pouco maior, aí o banco tem que ter uma quantidade ali retida. E aí, por ele não poder emprestar tanto, você desincentiva essa multiplicação do meio de troca. Então, quanto maior for a reserva obrigatória que o banco tem que ter, menos ele vai poder ter esse incentivo à multiplicação dos meios de troca. Beleza? A taxa de redesconto é a taxa de redesconto é o dinheiro, a taxa de juros do Banco Central para os bancos. Então, às vezes, os bancos tomam empréstimos do Banco Central para conseguir fazer as operações deles. E quanto mais alto for a taxa de juros que o Banco Central cobra, menos os bancos vão se sentir confortáveis para tomar esses empréstimos e menos manobras agressivas os bancos vão fazer. Então, quanto mais alta a taxa de redesconto, mais são desincentivados a multiplicar os meios de troca. E compra e venda de títulos públicos é basicamente quando você vende títulos públicos, quando o governo vende títulos públicos, as pessoas colocam dinheiro nesses títulos e deixam de gastar esse dinheiro com outras coisas. Então você reduz o meio de troca, beleza? Você tem menos dinheiro circulando porque agora você tem dinheiro injetado em título público. Faz sentido? O inverso também é verdade. Então, a, os instrumentos de política econômica ficaram claros para vocês? Fazem sentido? Se sim, eu vou voltar lá para a parte do custo, então. Cristiane, qual a dúvida exatamente? O que você quer entender melhor? Não, não precisa se desculpar por voltar no assunto, não, imagina. O custo fixo é a variação do custo dividido pela quantidade produzida. Cortou essa parte que você falou. Não, esse é o custo. A variação do custo pela variação da quantidade produzida é o custo marginal. Beleza? O tanto que variou o custo dividido pelo tanto que variou a produção é o custo marginal. O tanto de custo dividido pelo tanto de produção é o custo médio. Beleza? O custo fixo é o custo que não muda independente do quanto você está produzindo. Então, aqui, por exemplo, esse é o custo fixo porque ele tem esse custo com a vara dele. O custo variável é o custo que aumenta conforme você aumenta a sua produção. Então, aqui, quanto mais ele está produzindo, quanto mais tempo ele investe em produzir, mais aumenta esse custo dele. E aí, o custo total é a soma desses dois custos. Então, aqui vai ser 0 mais 10, 10, 5 mais 10, 15, 10 mais 10, 20, entendeu? E aí, o custo total você usa para calcular o custo médio e o custo marginal. Faz sentido? Será que cortou de novo? Isso. Ah, beleza. Legal. Tá. Então, alguém tem mais alguma dúvida nessa parte? Ou na de renda? Na de excedente? Da parte de excedente aqui. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Maravilha. Tudo certo então, gente? Vocês não têm mais dúvida com nada? Política de promoção do crescimento econômico? Sim. Tá.
Onde que tá? Tá aqui no final, nessa questão. Acho que não tem aqui, né? Mano, basicamente, você pode pensar em política de crescimento econômico de curto prazo e de longo prazo. Política de crescimento econômico de curto prazo vai ser sempre políticas expansionistas, sabe? Então, diminuição de juros para incentivar a tomada de empréstimos, que tem um lado de incentivo a investimentos e o que tem um lado a expansão dos meios de troca. Ou, por exemplo, redução de tributação, porque você reduz tributação, você aumenta a renda disponível das famílias e das empresas para consumir mais. E aí, consumindo mais, teoricamente, produtores têm incentivo a produzir mais, sabe? E aí você tem mais bens circulando na economia, você expandiu a economia, você incentivou o crescimento da economia. Ou, por exemplo, aumentando o gasto público, porque aí você está comprando mais, está incentivando os produtores a produzir mais, você tem mais bens circulando na economia, você incentivou o crescimento da economia. Basicamente isso. E aí, um exemplo de política de incentivo ao crescimento no longo prazo são, por exemplo, políticas que impactam os fatores de produção, de fato. Então, por exemplo, investimento em pesquisa, investimento em tecnologia, investimento em capital para você aumentar a capacidade de produção no longo prazo. E aí a diferença é o tempo de impacto, né? Os investimentos de longo prazo você demora para ver os efeitos. Então, quando você começa a investir numa educação melhor, você vai ter o tempo de uma geração para começar a ver as primeiras mudanças. Então, é basicamente essa a dinâmica de políticas de incentivo a crescimento econômico. Beleza? Imagina. Ficou claro? Teve alguma coisa que eu expliquei que você ficou na dúvida? Você acha que poderia aprofundar um pouco mais o ponto? Ah, legal. Maravilha. Mais alguma coisa então, gente? Porque, infelizmente. Só para confirmar rapidinho, então na economia aberta, quando você for fazer lá o cálculo, o x menos m sai, né, da conta, ou tá dentro da conta. Quando a economia for fechada, o x menos m sai. Quando a economia for aberta, o x menos m fica. Entendi, obrigada. Imagina. Lembra que o x menos m, ele representa a balança comercial, ou seja, ele representa o resultado de trocas do nosso país com outros países. Então, se a economia está fechada, não interessa o que está acontecendo com outros países, a gente não vai ter interação com eles, entendeu? Então, esse pedaço some junto. Beleza? Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, gente, eu vou ter que encerrar por aqui, porque, como eu falei para vocês, eu estou com alguns trabalhos, e aí eu preciso dar um prosseguimento neles. Imagina, gente, espero que tenha ajudado. Imagina, gente, qualquer coisa, se precisarem de aulão de micro no próximo semestre, macro, podem chamar, se vocês quiserem. Bom, valeu, gente. Falou.